na parte de domingo. O Cristo vencedor. Embora o inimigo esteja em ação, a quem o próprio Cristo se refere como sendo o príncipe usurpador deste mundo, o verdadeiro rei do universo é Jesus Cristo. Jesus conquistou a vitória por nós e nele podemos obter a vitória também, mesmo em meio às dificuldades e aos sofrimentos. Em cada etapa da sua obra, Cristo combate o inimigo. As Escrituras descrevem o diabo como sendo, primeiro, aquele que desde o princípio engana todo mundo. É assim que a Bíblia define o diabo, porque em Apocalipse capítulo 12 e o verso 9, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12 e o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. É assim que a Bíblia define e descreve Satanás, um grande dragão com 7 cabeças e 10 chifres, chamado também de serpente, antiga serpente, chamado também de o diabo e chamado também de Satanás. Diabo significa aquele que foi lançado através do espaço. Satanás é o adversário, é o inimigo de Deus. Queridos, ele é quem engana todo mundo. Ele seduziu Eva e ele tenta seduzir você também. Ele é o pai do pecado, é assim que a Bíblia descreve. Em segundo lugar, Satanás é aquele que lança acusações contra Deus e o seu povo nas cortes celestiais. Isto está também em Apocalipse 12 e o verso 10. Leia comigo. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Meu querido irmão, aqui nós temos em Apocalipse capítulo 12, no verso 7, a batalha no céu, que ocorreu antes da criação de Adão e Eva. Essa batalha de Apocalipse 12, 7, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Isto ocorreu antes da criação de Adão e Eva. Ele foi precipitado na terra quando a terra era sem forma e vazia, era simplesmente um abismo, como diz Gênesis capítulo 1, verso 2. Capítulo 1 de Gênesis, verso 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Era assim o planeta Terra. Já existia o planeta, mas era sem forma e vazio, um abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou-os no jardim do Éden, mostrou para eles ali a árvore da ciência do bem e do mal. Portanto, Adão e Eva, ao serem criados, já foram informados e conscientizados deste anjo caído, Lúcifer, que foi expulso do céu e trouxe com ele 1/3 dos anjos. Ele também tentaria Adão e Eva, e Deus explicou que a árvore da ciência do bem e do mal, que estava no meio do jardim do Éden, assim como diz aqui no capítulo 2 de Gênesis e o verso 16 e 17. Esta árvore da ciência do bem e do mal, vocês não podem comer dela. É ali que Satanás vai tentar vocês. Meu querido irmão, Satanás é o tentador, ele foi quem enganou Eva, foi ele que introduziu o pecado no mundo, ele é o pai do pecado e ele foi expulso do céu exatamente porque ele levantou acusações contra o caráter do Deus Pai. Estas acusações não foram respondidas no céu. Estas acusações estão sendo respondidas na Terra, na família humana. É aqui, no planeta Terra, o único planeta onde se infiltrou o pecado, que se tornou um campo de batalha. Satanás se tornou príncipe deste mundo. E é aqui que as acusações que ele fez contra Deus o Pai estão sendo respondidas, refutadas pela vida de Jesus e pela vida dos filhos e filhas de Deus. Você e eu, como filhos e filhas de Deus, estamos refutando as acusações de Satanás contra o nosso Deus, contra o nosso Pai. Por isso, em Apocalipse capítulo 12, verso 10, relata que ele foi derrubado do céu pela segunda vez. Capítulo 12 mostra 2 quedas de Satanás.
quando houve batalha no céu primeiro, antes de Adão e Eva serem criados, e agora no capítulo 12, verso 10, quando ele foi derrubado a segunda vez, quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Satanás foi derrotado porque Jesus morreu sem pecado. Ele morreu pelos nossos pecados e ele resgatou o direito de ser o representante da família humana. Jesus é o representante da família humana, não mais Satanás. Satanás nunca mais penetrou no céu depois que Jesus morreu na cruz. Antes, nesses 4.000 anos de pecado, entre o pecado de Adão até Cristo Jesus, foram 4.000 anos de pecado. Neste período, Satanás era o representante da família humana, como claramente você pode ver no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, quando Satanás comparecia no céu nos concílios celestiais. Mas quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele subiu ao céu como representante seu e meu, representando a família humana e não mais Satanás. Por isso, o capítulo 12, verso 10, quando fala derrubado foi aquele que criticava, aquele que acusava os irmãos de Cristo, está falando exatamente do momento vitorioso de Jesus na cruz, na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu e da derrota definitiva de Satanás. Por isso, capítulo 12, verso 10, para nós é importante. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Por que foi feita esta proclamação? Agora é chegada a salvação, porque Cristo morreu na cruz, sem pecado, pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, ele subiu ao céu, o vitorioso Jesus Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado e não mais pode acusá-los, porque Jesus Cristo é o nosso defensor. Aleluia! Querido irmão, querida irmã, em terceiro lugar, o príncipe, o usurpador deste mundo é Satanás, mas este príncipe foi vencido na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda não foi destruído. A cabeça dele foi esmagada por Jesus Cristo na cruz, mas ele ainda está efetuando a obra maligna neste mundo. Ele ainda não foi destruído. A destruição deste príncipe usurpador será no final dos 1000 anos. No final dos 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, os ímpios serão ressuscitados para serem queimados no lago de fogo e enxofre, onde Satanás também e os seus anjos, os demônios, serão queimados e se tornarão cinzas. Meu querido irmão, existe um só Cristo, o vencedor. Ele é o nosso irmão mais velho e salvador. O que João capítulo 18, verso 37 nos diz sobre a obra de Cristo em combater os enganos do inimigo? Abra sua Bíblia em João capítulo 18 e vamos ver então o verso 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus Cristo veio para dar testemunho da verdade, porque ele é a verdade. Em João capítulo 14 e o verso 6, Jesus Cristo declarou: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. E ele veio para dar testemunho da verdade. E você que é da verdade, meu irmão, você ouve a voz de Jesus Cristo. O mundo está sendo enganado pelas mentiras de Satanás. Mesmo pastores e líderes religiosos que usam a Bíblia estão sendo enganados porque estão torcendo a Bíblia e pregando a mentira. Mas aquele que é da verdade, Jesus se revela a este Filho de Deus que ama a verdade e que quer a verdade a qualquer preço. Ele vai encontrar a verdade plena, completa em Jesus Cristo, porque Jesus é a verdade. A Bíblia, a palavra toda de Deus, João 17, 17, a tua palavra é a verdade. E Salmos 119, verso 86 diz que todos os mandamentos de Deus são verdade. Portanto, o filho e filha de Deus sinceros, que querem conhecer a verdade a qualquer preço, eles vão encontrar a verdade. Não serão decepcionados nem iludidos por Satanás, aquele que é o pai da mentira.
embora as Escrituras ensinem que Satanás é o arqui-enganador, caluniador, acusador e príncipe usurpador e temporário deste mundo. A Bíblia também diz que Jesus é o vencedor, aleluia, e derrotou a Satanás na cruz do Calvário. Derrotou a Satanás na manhã da ressurreição, deixando a sepultura vazia. Jesus veio ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. João 18:37. Por meio da cruz, Jesus demonstrou de forma suprema a justiça e o amor perfeitos de Deus, refutando assim as acusações do diabo contra Deus o Pai. Mas essas acusações não foram respondidas, não foram refutadas. É aqui, na nossa vida humana, é aqui no nosso pequeno planeta, a única mancha de pecado em todo o universo de Deus. Mas é aqui que o Filho de Deus, que também é o Criador dos céus e da terra, o Filho de Deus se tornou homem. E aqui estão sendo refutadas todas as acusações de Satanás contra Deus. Jesus usou a sua própria vida perfeita para refutar Satanás, condenar as obras de Satanás. Mas você, meu irmão e minha irmã, você como filho e filha de Deus, gerados pelo Espírito Santo, vocês também estão sendo usados por Deus para refutar as acusações de Satanás. E em terceiro lugar, Cristo finalmente destruirá o reino do diabo. No final dos 1000 anos, Cristo destruirá o reino do diabo. Por isso ele está irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E Deus tem na terra um remanescente fiel, que assim como Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, este remanescente fiel também é batizado pelo Espírito Santo, e assim como Jesus refutou e destruiu as obras do diabo, nós, o remanescente de Deus, também estamos refutando e destruindo as obras do diabo. No fim, não importa o que Satanás faça, ele já é um inimigo derrotado, porque a cabeça já foi esmagada na cruz. E o segredo é reivindicar a vitória de Cristo em nosso favor todos os dias, momento a momento, e também reivindicar as promessas que recebemos por meio da cruz. Meu querido irmão, no grande conflito, já sabemos qual é o lado vencedor. Já sabemos, é o lado de Jesus Cristo. E nós nos alistamos no exército de Jesus Cristo. Somos soldados de Jesus. Somos atacados por Satanás, mas nós temos o escudo da fé, a palavra de Deus para nos defender. Nossas escolhas diárias determinam o lado em que ficamos. Nós estamos do lado de Jesus porque começamos cada dia em comunhão com Jesus, orando a Jesus, entesourando Jesus Cristo em nosso coração, sendo batizados pelo Espírito Santo e mantemos uma conexão vital e permanente com Jesus durante todo o dia. E à noite nos consagramos a Jesus novamente. O Espírito Santo continua habitando em nós quando estamos em atividade. O Espírito Santo continua habitando em nós quando estamos dormindo, porque somos templos do Espírito Santo. Estamos do lado certo da vitória. Estamos ao lado de Jesus. E por isso dizemos aleluia.